Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Espero que bem. Também estou bem. Vamos começar o nosso dia 34. E hoje nós vamos fazer o nosso início do Evangelho de Mateus. Amém? Que possamos começar as nossas leituras de forma leve e gentil. Vamos orar? Senhor nosso Deus, damos início hoje à leitura do Evangelho segundo Mateus, com o coração reverente e disponível. Ao percorrermos a genealogia de Jesus, reconhecemos que nada na história é aleatório diante de Ti. Cada nome, cada geração e cada promessa cumprida revelam o Teu cuidado fiel ao longo do tempo. Assim como preparastes o caminho para a vinda do Messias, prepara também o nosso coração para compreender a Tua vontade, que possamos enxergar nesta história que somos parte de um plano maior, conduzido pela Tua graça e pela Tua fidelidade. Conceda-nos entendimento, humildade e sensibilidade espiritual para caminhar com Jesus, reconhecendo-o como Cristo, o Filho de Davi, o cumprimento das promessas fiéis desde Abraão. Que este novo início nos aproxime mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, nós vamos lá na Bíblia. Nós temos, tá, na Bíblia, quem tá no áudio não vai conseguir ver, mas eu deixei um adendo, né, que fala sobre esse quadradinho que fica em cima de toda a parte da leitura que nós vamos fazer dos evangelhos, tá? Esse quadradinho que fica aí, né, e na minha Bíblia, na minha versão, ela é meio amarelinho, com acho que um laranjinha aqui, né, um meio marrom. Então, eu coloquei que essas entrelinhas, né, que fica nesse quadradinho, eles mostram que a genealogia de Jesus, ela está conectada a vários outros textos da Bíblia. Na verdade, tudo que nós formos ler, né, referentes aos capítulos e versículos, tem muitos capítulos e versículos que vocês vão ver lá na hora da gente fazer a leitura, que tá, por exemplo, aqui no começo, que a gente vai ver o primeiro, capítulo 1, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Aí vocês vão ver lá, vírgula A, filho de Abraão, vírgula B. Então, nesse quadradinho mostra que aqui quando aparece o A, significa que isso também consta em João 7,42 e também em Romanos 1,3. O B consta também em Gálatas 3,16 e também em Ruth não, aqui o Ruth é a 6. Aí depois a gente vê aqui o D, 2 Samuel 12,24, o E, 2 Reis 24, 14 e 15, 2 Crônicas 36, 10 e Jeremias 27, 20, tá? Então, essa é o significado. Depois, para ficar, né, como a Simone é meio perfeccionista, eu vou passar para vocês todas as siglas e o significado delas, tá? Então, por exemplo, RT, Ruth, CR, 2CR, Segunda Crônicas, GL, Gálatas, tá? Para vocês terem aí guardado. Vou ver se eu consigo fazer todos, porque aí vocês vão, né, tendo entendimento. Quem não tem, tá? Tem muita gente aqui que já tem esse conhecimento, tá bom? Então, nós vamos fazer
não vou falar mais desse tópico, tá? É só para vocês entenderem, né, que tudo que a gente for ler na Bíblia, que aparece essas referências, né? Então, aparece também nesses livros. Então, se a gente for olhar nesses livros, eles também vão aparecer nesses livros esse tópico, né? Ou essa frase que nós estaremos falando que tem, né? Esses algarismos. Tá bom? Só para vocês, algarismo não, essas letrinhas, tá? Só para vocês terem um entendimento, tá bom? E aí depois também, se surgir dúvida, vocês vão, né, perguntando e também vai servir para vocês, né, darem uma olhada, né, uma estudada depois aí durante o dia, a semana de vocês também, tá bom? Vamos começar então o nosso estudo, né, de hoje. A genealogia de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Versículo 3. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Versículo 4. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Capítulo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Versículo 6. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. 7. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Azá. 8. Azá gerou Josafa, Josafa gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. 9. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Ascás, Ascás gerou Ezequias. 10. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. 11. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. 13. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Elequim, e Elequim gerou Azor. 14. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eluide. 15. Eluide gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. 17. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, mais 14 gerações. Então, nós vamos parar a leitura aqui. Amanhã nós vamos fazer esse tópico explicativo, né, para a gente entender, né, como funciona, como foi trabalhado aí esse capítulo de 1, versículo 1, até o versículo 17, tá bom? Dentro da nossa analogia. A analogia que revela o propósito de Deus. Ao iniciar o Evangelho com a analogia, Mateus não está apenas apresentando uma lista de nomes, mas revelando um plano divino cuidadosamente conduzido ao longo da história. Cada geração registrada aponta para a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo em meio às falhas humanas, exílios, quedas e recomeços. Mateus organiza a genealogia de Jesus em três blocos de 14 gerações,
de Abraão até Davi 14, de Davi ao auxílio na Babilônia 14 e do auxílio até Cristo mais 14. Essa estrutura não é casual. Ela mostra que Deus age no tempo da promessa, no tempo do rei e no tempo da restauração. Jesus surge como ponto de convergência de toda a história. O filho de Abraão, que traz bênçãos a todas as nações. O filho de Davi, o rei prometido que governa com justiça e misericórdia. A genealogia também revela algo profundo, humano e espiritual. Deus escolhe trabalhar através de pessoas reais, com histórias marcadas por erros, dor, redenção e graça. Mulheres como Tamar, Raabe, Ruth e Maria mostram que o plano de Deus não se limita a padrões humanos de perfeição, mas se manifesta na redenção de vidas e histórias. Assim, a genealogia de Jesus nos ensina que nossa história pessoal também é inserida na história maior de Deus. Nada é desperdiçado, nenhuma geração é esquecida. Em Cristo, todas as promessas encontram seu cumprimento e todo caminho encontra sentido. Amém? Jesus, ele faz a transformação nos que precisam, mas nos que estão dispostos a ter redenção, nos que estão dispostos a modificar. Jesus não escolhe os que não têm pecados, ele escolhe aqueles que, mesmo em pecados, decidem fazer uma mudança e seguir o seu caminho. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, gratidão porque o Senhor governa o tempo, a história e as gerações. Ao olharmos para a genealogia de Jesus, reconhecemos que nada acontece fora do teu cuidado e da tua vontade. Gratidão, Pai, porque mesmo em meio às falhas humanas, o Senhor conduz seus propósitos com amor, fidelidade e redenção. Ajuda-nos a compreender que nossas próprias histórias também estão escritas em tuas mãos. Entregamos a ti nossas famílias, nossos ancestrais e aqueles que virão depois de nós. Que possamos caminhar conscientes de que fazemos parte de um plano maior, firmados em Cristo, o Messias prometido. Que o teu Espírito nos conduza em sabedoria, entendimento e fé, e que cada dia possamos viver alinhados ao teu propósito. Gratidão, Senhor, por Jesus ser o centro da história e esperança da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Que esse início seja marcado por grandes conhecimentos que estaremos passando ao longo dessas leituras, pois o Evangelho de Mateus traz um grande enriquecimento para nosso conhecimento e para, assim, mostrar para nós a veracidade de Jesus. Escreve com graça, honra e fidelidade ao Mestre. Assim, Mateus caminha ao longo do seu Evangelho, mostrando para nós o quanto Jesus nos amou e nos ama. Que possamos assim honrar isso, que possamos assim a cada dia cumprir com os seus mandamentos e assim caminhar de forma gentil e transformadora para com a nossa vida. Que possamos a cada dia aumentar a nossa fé, termos esperança e confiança no Pai. Que possamos assim continuar tendo um dia leve e tranquilo. Amém? Ofereço também essa oração que nós tivemos hoje para todos aqueles que estão procurando um acalento. E para minha cachorrinha princesa, que não está muito legalzinha. Amém? Beijo, meus amores. Fiquem na luz. Até amanhã.